Você tem formação técnica, diploma, graduação, pós-graduação, mas não entende de gente? Talvez esse seja o maior erro para você alcançar a liderança. Aqui no Empodera Hoje vamos trazer alguém para falar justamente sobre essa trajetória de como se tornou um grande líder que inspira tantas e tantas pessoas. Paulo Soledade, seja bem-vindo ao Empodera. Que honra te receber aqui hoje. Muito obrigado, Rafa. Eu sou muito grato também por estar aqui na sua presença e poder contribuir para aqueles que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, e com isso poder ajudar nessa jornada de liderança. Como que o Paulo ajuda, gente? Eu sou prova viva, da liderança dele, do quanto que ele é uma pessoa super abençoada e que todo mundo que está por perto acaba ali colhendo um pouquinho dos frutos de tanta sabedoria, de tanta inteligência, de tanta conexão com Deus. Enfim, Paulo, você tem uma história maravilhosa e antes mesmo de contar aqui como que você se tornou esse grande líder, eu quero que você conte um pouquinho sobre quem é o Paulo, como que é a sua história, porque eu sei, você já contou que não foi assim, ninguém nasce um líder pronto, é a vida que vai nos preparando. E eu sei que na sua história, mesmo antes de você tomar posse dessa liderança, você já começou desde novo quebrando um padrão, quebrando um ciclo lá, com a sua família, que seu pai começou a estudar, parou e começou a trabalhar. Você estava indo para um caminho parecido, mas opa, não é isso que eu quero. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Muito bom. Eu sou primogênito de 4 filhos e com 3 anos de idade já éramos 3. Quando eu tinha 3 anos já éramos 3 filhos, Uhum. E perdi meu colo muito cedo. E por ser o primogênito, sempre estive à frente, ajudando meus pais a fazerem algumas coisas. E quando cheguei nessa fase de ir para a escola, que era no interior do estado, Brejetuba é o nome da cidade. Olha. Lá, quando eu fui para fazer a primeira série, que nessa era a primeira série, eu tinha muita dificuldade. Enquanto meus colegas todos estavam muito adiantados, eu tive muita dificuldade. E um dia tinha um ditado, não sei se você passou por esses ditados na escola, era muito simples, eram acho 4 palavras, dado, dedo, lelê, enfim, algumas coisas assim. E eu cheguei em casa desesperado, porque eu não sabia escrever aquilo. Oh, meu Deus. E aí cheguei para meu pai, para minha mãe primeiro, mãe, me ajuda. E a minha mãe não podia me ajudar, porque ela também não tinha estudado. Meu pai foi para a mesma coisa, só que meu pai também não tinha estudado. Ele tinha parado na primeira série. E o que ele falou comigo naquele dia, Rafa? Ele falou assim, amanhã você não precisa ir para a escola. E meu pai, por essa mesma dificuldade lá no passado, ele parou de ir para a escola e foi com o pai dele para trabalhar. Uhum. E nesse segundo dia, nesse próximo dia, eu não fui para a escola. Mas aquilo me doeu tanto, que eu entendi dentro de mim, assim, criou uma força muito, muito grande dentro de mim que eu precisava romper esse ciclo, esse padrão. E a partir dali, eu comecei a olhar para mim com muito mais vontade. Então, eu aprendi sozinho, porque quem eu precisava que me ajudasse, eles não tinham condição de me ajudar, e hoje eu entendo isso com muita clareza, eles fizeram o melhor que eles podiam, mas eu não tinha com quem me ajudasse. Então, eu aprendi sozinho. Tanto que eu sempre falo que a vida me ensinou muito, porque aquilo ali foi a primeira vez que eu quebrei um ciclo. Uhum. A partir dali, em outros momentos, para vir para Vitória, para estudar também, foi um novo ciclo que eu quebrei. E no mesmo momento, lá quando eu tinha 18 anos, meu pai falava assim, não, você não precisa ir para Vitória. Você ganha muito bem trabalhando aqui. Na época já era Afonso Cláudio, que era a sede de Brejetuba. Você não precisa ir para lá. Mas falei, eu vou. E fui rompendo e quebrando esses padrões. Tudo isso desde lá desse começo, do primeiro padrão que foi rompido, que eu comecei a me dedicar a buscar o conhecimento sozinho, a me desenvolver sozinho, foi muito necessário para eu chegar até onde eu cheguei. Tanto que depois, aos 18 anos, eu vim para Vitória. Com 18 anos, eu vim para Vitória para estudar e trabalhar. Aos 13 anos, aí eu entrei na construção civil, que aí eu entrei e comecei trabalhando como ajudante de pedreiro. Não. Porque as circunstâncias da família eram muito difíceis. E meu pai trabalhava, nós éramos em 4 filhos, enfim. Então eu também tinha que trabalhar. E comecei a trabalhar na construção civil. E era muito bom, porque eu aprendia muito, desenvolvia muito. E ganhava um bom dinheiro. E como eu aprendia muito, sempre criei, sempre fui muito... Depois que eu passei aquele sofrimento lá da primeira série,
no decorrer dos anos seguintes, eu sempre fui muito inteligente, sempre fiz muito, tirava excelentes notas. E chegou um determinado momento da minha vida que a vaidade e o orgulho também começou a subir. E foi nesse momento que eu aprendia tudo de obra que as pessoas sabiam fazer. Eu aprendia muito rápido. E a vaidade subia a minha cabeça. Mas, enfim, naquele momento eu nem sabia que era isso. Me ajudou muito. Nesse momento também, aos 13 anos que eu estava aprendendo, antes de vir para Vitória para estudar, eu tive um mentor muito bom. Duro, mas muito bom. O nome dele é Elton. Eu até, de vez em quando eu falo com ele, nossa, gente de maior qualidade. Poucas pessoas na minha vida me ajudaram tanto na transformação como ele me ajudou. E eu trabalhava com ele me pagava semanalmente, era muito dinheiro. Se hoje era coisa que fosse um salário mínimo por semana. Olha, gente. Era muito dinheiro. Tá precisando de ajuda ele lá? E aí ele não... E eu nunca tinha dinheiro. Gastava tudo. E isso é uma mentalidade na construção civil. A maioria dos funcionários, operários, ganham todo esse dinheiro e não tem uma mentalidade, uma maturidade suficiente para fazer com que ele se multiplique ou para usá-lo de forma consciente. E esse meu mentor, esse meu ex-patrão, ele falou assim, olha, Giovanni, meu nome é Paulo Giovanni Soledade. E no interior todo mundo chama de Giovanni. Olha! No interior, família, tudo Giovanni. Até uma curiosidade sobre isso, teve uns amigos que vieram me procurar dentro de uma obra aqui em Vitória e procurar por Giovanni. Ninguém sabia. Nem eu ia saber. Era um engenheiro. Não tem engenheiro aqui, Giovanni, não. Um engenheiro grande, gente, aqui. Não, ninguém sabia, enfim. Mas aí ele falou comigo assim, Giovanni, você ganha muito bem para toda semana ficar pedindo antecipação de dinheiro. O que você vai fazer para mudar isso? Você já passou da hora de ter uma conta num banco, de começar a guardar esse dinheiro, fazer alguma coisa. Foi uma chacoalhada. E eu até comento nos meus treinamentos que às vezes a gente muda, a gente começa a crescer quando tem uma fricção mesmo, quando alguém dá uma... Abri uma conta no Bradesco naquela época. E a partir daquele momento mudou a minha vida. Eu comecei a olhar para o futuro. E aí aos 18 anos foi quando eu vim para Vitória para estudar de verdade. Isso tudo foi uns ajustes na vida. Eu vim para estudar, vim aqui comecei a estudar na época no IFES, depois fui para a UFES, e nesse período eu trabalhava e estudava. E quando eu vim para cá, eu fazia serviço de empreitadas, então eu sempre já tive uma posição mais de liderança mesmo. Isso foi até eu me formar. Me formei em 2005. Um pouco tarde, por umas dificuldades no passado, mas enfim, em 2005 eu me formei. E quando eu me formei, a gente se forma, pega o diploma, não sou engenheiro. Não é nada. Quando você se forma, você acha que você é um profissional. Não é, você só pegou um documento. O momento que eu me tornei engenheiro mesmo foi uns 8 meses depois que eu tinha me formado. Eu estava fazendo uma obra em Vila Velha, e aí nesse processo eu olhava para aquela obra e falava, gente, que coisa gigante, meu Deus do céu, eu sou pequenininho diante de um negócio tão grande. E isso é algo que eu falo sempre hoje para os meus liderados, para aqueles que eu estou mentorando. Assim, em qual momento você vai virar a sua chavinha? Que você vai se tornar maior do que o seu problema ou do que o seu trabalho. Porque ali é verdadeiramente quando você está formado. Antes disso, não está formado. Você ainda não se formou. E para mim foi o 9º pavimento de um prédio de 17. Quando eu cheguei, olhei, subi as escadas, olhei para todo lado e falei assim, gente, é só isso. Naquele momento eu estava de verdade um engenheiro formado. E isso, nesse processo, quando eu falei, agora eu estou engenheiro formado, mas o que eu preciso fazer agora para ter melhor resultado? E aí eu falei, agora eu preciso entender de gente. Porque na minha jornada, desde a parte de quando eu era criança, os sentimentos sempre foram guardados. Não, eu não tinha que chorar, não podia chorar.
Não é que não podia, né? A circunstância era muito difícil. Então a gente éramos criados e fomos criados na sobrevivência. Então, se você tem comida, tem alimentação, tem roupa, agradeça. Não tem que ficar questionando mais nada. A grande maioria da população vive assim. A gente guarda aquilo que é sentimentos, emoções. Eu guardei isso por mais de 20 anos. Engole o choro. Engole o choro. Você já passou por isso? Com certeza. Engole o choro. Tava alagado às vezes. Não é? Mas eu passei a conviver sem olhar para os sentimentos. Tanto que nunca fui de ficar olhando para o passado. Ah, não deu certo? Vamos à frente. Isso hoje me ajuda muito. Eu não fico apegado ao passado, mesmo por momentos tão difíceis que eu já passei e tudo. Eu olho hoje, né, com a maturidade que eu tenho, olho com aquilo como um aprendizado. Não fico mais apegado ao passado. Nunca fiquei. Nunca tive oportunidade também. Pois bem. E aí, nesses momentos, eu falei assim, agora eu preciso aprender de gente. Entender. Só que eu queria entender do modo racional, Rafa. Aí eu li o livro, que eu acho que eu já te falei, que é Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como fazer amigos. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Foi um dos primeiros livros que eu li. E aprendi a dar bom dia e chamar pelo nome. Que já era uma evolução pra mim. Tipo, o cavalo tá virando um pônei. Não é? Mas faz muita diferença. E fez muita diferença. Mas nesse processo, né, na partir do momento que eu comecei a olhar para as pessoas e entender qual era o meu potencial, eu liderava fazendo o mínimo pelas pessoas e muito pelo poder, pela autoridade mesmo, pela força. Então, muitas das vezes, eu não dava oportunidade para ninguém falar. Era o que eu queria, o que eu falava e pronto, acabou. Esse tem um nome de liderança, é a liderança autocrática, né? Liderança pelo poder. Ela tem resultados, só que é pesado demais para a equipe. Ajuda, teremos resultados, mas isso é muito pesado. Para mim era muito pesado e para quem recebia também era muito pesado. Mas eu trabalhei assim durante aproximadamente uns 20 anos. E tem gente que conviveu com você lá atrás que convive hoje? Pra dizer, caraca, é outro ser humano? Tem várias pessoas. Várias pessoas. De liderados, de pessoas que participaram da minha vida mesmo. Tem operários, né, que olharam assim e falaram assim, não é possível que esse camarada mudou tanto. Teve um rapaz que uma vez foi fazer um serviço particular para mim na minha casa, aí ele falou para minha esposa, falou assim, nossa, quem conheceu o Paulo há uns 8 anos atrás e olha para ele hoje, não é a mesma pessoa. Mas é uma transformação. E por que eu cheguei nela, né? Eu até lembro, hoje eu estava me preparando para esse momento, estava lembrando de Paulo no caminho para Damasco, que Deus apareceu para ele e ele caiu do cavalo, né? Para eu fazer essa mudança, eu precisei cair do cavalo também. E esse cair do cavalo veio assim, eu vim caindo do cavalo várias vezes, né? Que quando eu estava na engenharia ainda, eu me afastei de Deus, né? Eu nasci na igreja católica, e em um determinado momento eu fui para a igreja Maranata, fiquei lá 6 anos. E aí estava fazendo engenharia, física, matemática, e eu queria que tudo fosse explicado pelo lado racional. Então me afastei, totalmente. Aos 21 anos eu me afastei de Deus. E quando eu me afastei, né, eu me achava Deus. Me achava que eu tinha todos os poderes, tudo que eu precisava, né? E não é bem assim. Hoje eu tenho muita clareza. E aí me envolvi com drogas, com bebidas, com um monte de coisa. E quando eu cheguei aos meus 33 anos, acho que foi, a primeira vez que eu caí do cavalo, foi quando o meu irmão faleceu. Foi um baque gigante pra mim. Ele morava comigo, é o caçula, então ajudei muito. Quando estava aqui em Vitória, já levava atividade para ele se desenvolver, para ele estudar, para ele seguir uma jornada de estudos, né? Então, quando ele faleceu para mim, ele faleceu no acidente de carro, foi o primeiro baque. Mas eu ainda não mudei, não. Não voltei para Deus, eu parei de beber durante um pouco de tempo ali, durante uns 6 meses. Continuei a minha vida. Foi a primeira vez que o cavalo quase caiu. Continuei fazendo meu trabalho na engenharia, tive resultados excelentes.
E aí, com 38 anos, eu cheguei no cargo de diretoria, gerência, na verdade, numa grande construtora. E, nossa, pra mim era o auge. E aí tem 2 pontos aí, né? 2 caminhos pra falar. Um mês depois eu descobri que eu tinha uma doença autoimune. Eita. Aí eu caí do cavalo. Caí do cavalo. Foi dolorido demais aquilo. E aí, só que eu caí do cavalo. De um manga larga ainda. Em alta velocidade. Mas não aceitei. E eu acho que isso, todo ser humano vai passar por isso, né? Um momento de dor, de luto. E eu levei uns 4 anos pra sair desse lugar. Pra aceitar. Parar de me vitimizar. E nesse período eu continuava ali fazendo meu trabalho. Meus resultados eram consistentes. Mas quando eu cheguei ali 4 anos depois, eu tinha essa parte, já tinha a parte da doença autoimune, eu sabia que eu tinha que me cuidar fisicamente. Então era remedicação, cuidar da saúde, alimentação, mas eu fiz o básico. Era medicação, pronto, resolvido. Quando eu cheguei aos 42, eu tava num vazio profundo. Eu até falo, tem algumas lives minhas que eu falo dos setênios, são ciclos da vida, que divide de 7 em 7 anos. Aos 42 anos é a idade que você está num renascimento. Mas para chegar ali, existe uma revordose, alguma coisa dentro de você que não faz mais muito sentido, sente um vazio danado. E eu estava nesse momento de um vazio enorme. O que eu faço? E aí, só que nesse momento, o que eu faço? Pensando sempre no profissional. Eu não estava olhando para mim como pessoa, como ser humano. E do lado espiritual, muito menos, né? E aí eu falei assim, o que eu posso fazer para os meus resultados profissionais que sejam melhores? Aí fui fazer um treinamento, parecido com os treinamentos que eu faço, de inteligência emocional, que você participou uma vez. E nesse treinamento eu fui com o objetivo de adquirir ferramentas para que eu pudesse utilizar com os meus liderados, para que os resultados meus fossem melhores. Né? Tudo certo até aí. Liderança, né? Eu quero ter resultados, liderança. O líder vai fazer com que os outros façam. Então, quais ferramentas eu vou fazer com isso? Cheguei lá, caí do cavalo. De verdade. De verdade. Naquele momento, eu entendi, Rafa, que para liderar os outros, eu preciso primeiro liderar a mim mesmo. Eu só consigo ter resultados consistentes de liderança quando eu de verdade começo a me liderar. E como eu me lidero? Quando eu me conheço. Quando eu consigo liderar as minhas emoções, meus sentimentos, meus comportamentos, meus pensamentos. É o primeiro passo. E um outro que talvez seja anterior a esse é conexão espiritual. Naquele dia lá, no treinamento, eu entendi que eu precisava me conectar com Deus. Acho que foi o primeiro passo. E o que é muito importante, muito interessante? Geralmente as pessoas, quando desconectam de Deus, em algum momento se desconectaram do pai mesmo, do pai físico. Biológico, né? Do pai biológico. E eu tinha me desconectado do meu pai biológico aos 20 anos. Sabe? Não desconectado, mas não, meu pai se vira pra lá. E aí eu fiz essa reconexão. Reconectei com meu pai, reconectei com Deus, trabalhando minha autoliderança, que eu sempre falo autoliderança. Quando eu comecei a trabalhar essa autoliderança, tudo fluiu. Acho que você chegou a ver, eu tenho uma foto que eu tinha 108 quilos. Tinha um amigo que ele fala assim, Paulo, você parecia um baé. Um baé todo, só cabeça e não tem pescoço, né? Fica tão... Enfim. E aí eu tava com 108 quilos. E aí eu coloquei alguns objetivos pra minha vida. Aquilo de liderar pessoas, ter resultados melhores, foi lá pro final da fila. Primeiro era assim, eu ter uma meta de saúde mesmo, saúde física. Eu tinha 108, eu falei assim, eu vou chegar aos 82 quilos, com 14% de gordura, com alimentação saudável, tirando o álcool da minha vida. Essa foi uma. Me conhecer profundamente. Me conhecer mesmo. Então, estou hoje num momento, até falei isso com algumas pessoas, falei assim, olha, em 2 anos, na época, em 2 anos eu quero me conhecer profundamente e conhecer e entender de pessoas. Eu consegui isso. Qual que é a grande questão? Só um parênteses. O que eu faço com isso agora, né? Porque eu me conheço muito bem. Eu posso olhar para as pessoas e conhecer as pessoas, mas o que eu faço com isso? Aí que entra os treinamentos. Treinamento de inteligência emocional, treinamento de liderança,
que são as formas que hoje eu tenho para contribuir, para poder ajudar, para poder servir. Isso me traz uma felicidade genuína, esse servir. Entregar algo para as pessoas, para a mudança, para proporcionar um despertar, que eu falo, né? Então, isso. E o conexão espiritual. Gente, é magnífico. Hoje eu tenho experiências com Deus que eu nunca imaginei que eu iria ter. De sentir Deus dentro de mim verdadeiramente, de ter revelações, visões. Algo que eu nem acreditava quando eu ia à igreja, que alguém falava, não, eu tive uma visão, uma revelação. Eu falei, isso é conversa, fiado. Você todo exato, né? Tudo da ciência. Como que Deus falou com você? Não tem internet lá, cara? Exatamente. E foram esses 3 pontos que eu listei na minha vida para trabalhar a minha liderança. De verdade. E é o que quando eu começo a trabalhar com os meus liderados, ou mentorados, ou treinandos, eu coloque algumas metas para sua vida. Se você conseguir colocar uma meta para sua saúde física, essa é quem controla o corpo, controla a mente. Com certeza. E quem controla a mente consegue liderar, consegue trazer resultados. Agora, se eu não consigo controlar nem meu corpo, dificilmente você consegue trazer resultados consistentes. E aí depois você controla o corpo, você tem condição de fazer gestão do seu corpo, você tem condição de se conhecer. E aí que tem outro ponto, né? Para eu me liderar, eu preciso me permitir olhar para dentro, porque isso é se conhecer. E já peguei pessoas de várias formas. Tem gente que quer olhar para dentro, tem gente que não quer. Porque é difícil, né? Dói. Você começa a achar coisas que você não quer mais acessar, é difícil chegar ali, às vezes não é o momento a gente estava falando disso esses dias, né? Às vezes não é o momento de acessar aquele sentimento, tem outras curas que precisam ser feitas. Exatamente. É complicado, não é? Autoconhecimento, e ele nunca acaba, né? A gente vive se autoconhecendo, é um processo que dói mesmo. Até você perdoar, né? Exatamente. E ele é essencial para a liderança. Quanto mais você se conhece, mais você consegue se conectar com o outro. Mais você consegue tirar o melhor do seu liderado, por exemplo. É porque eu acho que tudo é reflexo, né? Às vezes o cara chega e fala assim, o meu time só tem um bando de pangaré. Então é o pangaré amor, porque o time reflete o líder. E às vezes ele tá procurando, porque o meu funcionário não tá engajado, o meu time não faz aquilo, mas será que é o time o problema? Ou algum bloqueio que ele pode ter colocado ali nas pessoas sem perceber, que às vezes a pessoa não percebe mesmo, né? Que cria algumas resistências. E isso é só o autoconhecimento mesmo. Mas eu era assim, Rafa. E eu não consigo imaginar. De olhar para as pessoas e colocar responsabilidades ou culpa nos outros. Não. Quando eu tive a clareza que o meu time, ele reflete o meu comportamento, parei de falar. Falei assim, bem, se eu estou falando do meu liderado, eu estou falando de mim. Toda vez que eu estiver falando de alguém, estou falando de mim. Não está entregando resultado. Sou eu que não estou entregando resultado. É nem um reflexo meu. E essa clareza só veio depois com o autoconhecimento, com a inteligência emocional. E aí toda vez que começa a falar, que alguém fala hoje, eu falo interessante. Eu gosto de falar interessante. Interessante. Puxa os fios da barba, assim. Porque eu sei que a pessoa está falando dela. E hoje, quando eu olho pra mim, quando eu falo alguma coisa assim, é a mesma coisa. Se eu comecei a falar, falei, interessante. Espera aí que eu preciso me cuidar. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo, exatamente. E eu tava até conversando aqui que tudo na vida, isso eu acho muito bonito até. Toda vez que a gente busca um autoconhecimento, a gente acaba achando que vai ter uma receita, uma receita de um bolo, uma coisa muito assim certinha, e achando que é uma coisa mais, igual você falou, mais prática, assim, não tem nada relacionado, a gente pensa, né, com espiritualidade. E tudo que tem a ver com autoconhecimento que eu já fiz na vida, inclusive o seu treinamento, cheguei, gente, tudo tem a ver com a espiritualidade, porque se a gente não tem uma fé, o que nos fortalece, independente de religião, tô falando de espiritualidade mesmo, é difícil se sustentar. Sim. Né? E isso é muito bonito, porque quando eu me deparei com isso no seu treinamento, eu falei, caramba, Jesus, até aqui? Né? E me fortaleceu mesmo. Quando eu entendi que eu precisava ter mais fé, fortalecer, e que o resto ia vindo, eu falei, cara, faz muito sentido. Até nos textos bíblicos que a gente pega para ler, quando as pessoas realmente tinham casos de muita fé, elas pediam uma vez só, mas pediam com tanta fé, com tanto conhecimento que aquilo ia virar uma verdade, que é aquilo que você fala de cocriar também,
que, enfim, já falou uma vez e dava certo. Você fala, gente, que fé é essa? Mas é o autoconhecimento também, né? O estar conectado de verdade. É aqui que eu preciso mexer, eu não estava entendendo. Maravilhoso. Quando eu comecei no autoconhecimento, eu comecei pela parte racional. E talvez você também tenha começado por lá. São alguns relatórios que são emitidos, alguns laudos que traçam um perfil do seu perfil comportamental, como você se comporta. Eu comecei por ali. É a parte racional da coisa. Como eu sempre fui muito racional, eu precisava entender tudo nas linhas. E aí, quando eu comecei a olhar para essa parte racional, ela começou a abrir um leque emocional. E toda vez que hoje, para mim isso é muito claro, mas depois de 4 anos nessa jornada de autoconhecimento meu, assim, tudo começa no racional, você entra no emocional, tá? Você começa a entender a parte emocional pelo racional, depois você entra no emocional, aí começa a me conectar comigo, me conectar com você, conectar com esse ambiente que é o campo todo. E aí quando você chega num determinado momento da sua vida, que você começa primeiro a conectar com o ambiente, você chegou, conectei com o ambiente, aí você sente as pessoas, conecta com você, conecta com ele. Em algum momento, você vai entender que não é possível que seja só isso aqui. Tem o espiritual. Tem. E que guia, né? E você contou também que na sua própria trajetória, por muitas vezes você tentou fugir desse caminho. Verdade. Né? E você veio para Vitória para estudar engenharia, tentou desviar desse caminho. E como sempre na sua vida, é o que você faz com a gente hoje também. Com a gente eu falo porque eu já fiz minhas mentorias com o Paulo, tá? Depois a gente vai falar sobre isso também. Algumas perguntas fizeram você virar a chavinha. E te colocar no caminho que você precisar. Por mais que às vezes a gente escuta com uma raiva, nossa, porque doeu a pergunta que a pessoa fez, né? Fala, fez sentido. Né? Então conta um pouquinho também dessa parte, porque... Igual o Tiririca, né? Por muitas vezes eu tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu tava. O seu caminho era estar na construção civil, mas hoje você entende que o seu propósito é diferente, não é só ser um diretor de obra, é fazer diferença na vida das pessoas, e a sua vida te colocou aí, né? Você tentou fugir, mas não deu certo. Pegando a parte mais espiritual, Rafa, quando a gente vem para quem tem essa espiritualidade aflorada, quando a gente vem para essa vida, nós viemos aqui com uma missão. Todo homem, todo ser humano está aqui com uma missão. É o servir. Sempre vai ser o servir. Amar ao próximo como a ti mesmo. É o servir. E isso faz com que nós tenhamos uma felicidade genuína. E para onde você vai servir? Para onde eu vou cumprir essa missão? Eu entrei na construção civil aos 13 anos. Tentei sair dela de várias vezes. Várias formas. Fazendo concurso de sargento da polícia. Não fui chamado. Guarda municipal. Fazendo o último exercício da prova classificatória. Não subi na última remada. Como é que é? Remador. Abdominal remador. Sabe? Hoje eu levo assim, gente, parecia que alguém tinha botado as mãos nos meus ombros. Não sobe. Não é pra você isso aqui. Não é pra mim. Então, teve outros momentos, né? Já tentei sair, em algum momento eu me fiz a pergunta, olha, eu estou aqui em Vitória pra quê? Pra fazer engenharia civil. Voltei pro curso de engenharia civil, terminei a faculdade, já estava empregado, já comecei a fazer meu trabalho. Passei por várias coisas na minha vida. Tudo me voltando ao servir. E aonde eu vou servir? Dentro da construção civil. Então, quando eu faço os treinamentos, com o objetivo de servir, de ajudar a essa classe que nós temos hoje, que tem aquela mesma mentalidade que eu tinha lá, de receber o dinheiro todo no final da semana e não ter consciência de conseguir, de alguma forma, fazer aquele dinheiro valer a pena, frutificar, ou multiplicar, ou guardar que seja. Sim. Então, quando eu olho para minha vida hoje, a minha missão está aqui. Não tem por que eu ter começado na construção civil aos 13 anos. Poderia ser num supermercado, poderia ser no comércio, no hospital, na prefeitura. E eu aprendi o ofício, me conecto muito bem, consigo falar muito bem com as pessoas dentro dos canteiros, consigo me comunicar bem. E dentro ali da minha jornada, já consegui ajudar várias pessoas. Ajudar no sentido de levar uma transformação diferente. E eu falo que é o despertar, né? O despertar gigante. Esse é um treinamento de inteligência emocional. Tem um treinamento nosso que é de liderança mesmo, que é despertar o líder mesmo. Certo.
E qual que é o que tá por trás de tudo isso, Rafa? Quando a gente fala do despertar, é mudar essa mentalidade, mudar essa consciência. Assim como eu tive meu mentor lá atrás, que fez um start para eu mudar a minha consciência. Fez olhar pra dentro, né? Olhar para dentro. Olhar para mim, olhar para dentro, olhar para o futuro, né? O que eu vou fazer daqui a 5 anos? Imagina, quando ele fez aquela pergunta para mim, na verdade ele me deu um sabão, mas ele falou assim, você tá muito novo para não ter dinheiro toda semana. Seu primeiro líder lá atrás, que talvez na época você nem sabia que a palavra líder existia, né? Exatamente, eu tinha 14, 15 anos. Uhum. E aí mudou, fez eu olhar pra frente, olhar pra minha vida. Sabe, mudou minha jornada, mudou a rota. Isso é maravilhoso, ter pessoas assim na nossa vida. Se todos passarmos a olhar, sempre vai ter alguém que fez esse ajuste de rota, esse papel. Sempre tem anjinhos, né? Sempre tem anjinho. Às vezes a gente não tá maduro pra entender isso como algo bom. A gente, a pessoa tá me criticando. Mas quando dói, algum motivo tem, né? Quando vem daquela balançada, você fala, E são pessoas que falam, né? Às vezes num tom mais firme, mais duro, mas querendo o nosso bem. Sim, a gente sabe diferenciar quem quer o bem e quem só tá criticando, né? Não quer. Acho que isso faz até pensar mais, que quando é de alguém que a gente sabe que tá falando com verdade, com carinho, por mais que às vezes é um puxão de orelha, você fala, caraca, isso aqui eu preciso dar atenção. A gente costuma falar, né, dependendo de qual nível, que esses são os verdadeiros amigos, sabe? Certo. Não é aquele que fica dando tapinha nas costas. É. E isso vale, inclusive, Rafa, na liderança. A gente tem perfis de líderes que são líderes que dão do tapinha nas costas, que foge do conflito. Rafa não tá fazendo um trabalho muito bem, mas chega lá e sorri, dá o tapinha nas costas, e aí na hora que precisa do resultado mesmo, o resultado não vem. E aí é aquela pessoa que vai lá assim, a Rafa não entregou. Mas ela sabe? São os líderes permissivos, que fogem do conflito. Sabe? São líderes que atrapalham demais o resultado das empresas, atrapalham os próprios resultados, e não deixam os liderados crescerem, não fazem com que eles cresçam. Eu imagino, eu pensava isso enquanto eu trabalhei, né, dentro de empresas, eu pensava, gente, se hoje eu viro coordenadora, se eu viro gestora, como que eu vou brigar com alguém? Eu tinha essa dificuldade de me ver como uma pessoa ruim, isso, a gente já conversou sobre isso, eu que tinha que curar mesmo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, você pode ser duro no sentido de falar puxar a orelha, falar algo importante, mas tá na sua razão, não precisa humilhar, não precisa ofender, saber falar, que eu acho que também é muito difícil, porque muita gente foi criado achando que para ser ouvido tem que ser o líder grosseiro, né, que não deixa o outro falar, que tem que ser respeitado e temido, e não entende que às vezes é a forma que ele vai falar, ou a pergunta que ele vai fazer, né, que desde cedo você já estava na sua história isso também, que ele te fez uma pergunta, até quando? Até quando? E depois, né, sua esposa, que na época era namorada, você veio pra Vitória pra quê? Então, assim, foram perguntas, não foram... Assim como Jesus, ele chama pra seguir, mas ele não exige que a pessoa siga. Verdade. Né? Então, assim, é saber perguntar, é saber falar, e aquilo fica... Tem gente que nem dorme, dependendo da forma que a pessoa te perguntou, você vai ficar com aquilo na cabeça. Eu gosto de uma pergunta, Rafa. Nossa, eu sei. Oxe, como eu sei. Tem um liderado meu muito engraçado, eu falando com ele sobre uma outra situação, aí eu falei assim, rapaz, eu espero a pessoa falar tudo que ela tem que falar. Hoje eu sei disso, né? Se a pessoa tá com muita coisa pra falar, deixa ela falar. Na hora que ela deu esse respiro, assim... Aí eu faço outra pergunta pra ela falar mais um pouquinho, que ela esvaziou totalmente. Quando ela esvaziou, eu faço a pergunta. Nesse momento que eu faço a pergunta, ela entra dentro da cabeça da pessoa e fica igual um sino. Nossa, eu nem durmo. Aí o meu liderado falou assim, quando você entra, Paulo, geralmente você fica uma semana. Eu falei, pois é. Aluga um triplex lá dentro. Mas com qual objetivo? É de gerar transformação. E gera. Se a pessoa permitir, né? Claro, de gerar. Antes eu tinha uma pretensão de salvar as pessoas, hoje eu não tenho. Hoje o que eu posso fazer assim, o que eu posso fazer para ajudar? Mas se a pessoa não estiver pronta para ser ajudada, não vai. E isso vai até para liderança, Rafa. Porque para mim hoje é muito claro o momento que eu preciso ser mais complacente, o momento que eu preciso ser mais firme. E te contar que eu aprendi com inteligência emocional que às vezes a pessoa pede uma chinelada. Pede. E eu dou. Depois que você me falou isso no seu treinamento, eu observei o quanto que às vezes até eu tô igual uma criança mimada, às vezes dentro de casa, com um noivo, com mãe. Parece que a gente tá precisando que alguém fale, ei, minha filha, acorda pra vida. Tipo, tá precisando que alguém dê um grito, né? E a gente ali não tá percebendo, mas no fundo a gente quer um esporro, igual criança.
Você fala, quero limite, quero limite. Quero limite, exatamente. E isso é o quê? É quando hoje, né, a inteligência emocional que eu conecto com o campo. É transcendente isso. Hoje, antes eu olhava primeiro para mim. Em um determinado momento eu olhava para o outro. Hoje não, eu já chego, me ambiento com o campo, com o ambiente. E aí vai ter pessoas que querem uma chinelada. Eu dou a chinelada. Paulo, e você fica com remorso? Eu falo, nem um pouco. Quando é assim, né? Não, nem um pouco. Por quê? Porque eu estou sendo o canal do que ele está precisando. Isso vale para minha esposa, para minha filha, vale para mim, que às vezes eu mesmo me dou uma chinelada e falo, gente, por que eu tô fazendo isso? Verdade. Vale para os meus liderados, tá? Vale para quem... E às vezes, dependendo, outro dia, eu estava na fila do restaurante, uma pessoa estava lá e falava, ele pediu uma chinelada, mas eu dei de leve, ele reclamava acho que era do valor da comida. Eu falei assim, que bom que você tem dinheiro para pagar essa comida, não tem? Aí ele tava pedindo, mas essa foi de leve, porque eu não conheço a pessoa, que pode gerar confusão, né? Mas enfim, hoje eu tenho muita clareza desse momento de conectar com o ambiente, deixar a pessoa esvaziar. Quando ela está esvaziada, é o momento que você pode ajudar. Agora, qual era a minha maior questão quando eu comecei a liderar? Eu queria impor a minha vontade dentro de uma pessoa que não tinha espaço para receber mais nada. Ela tá cheia, né, de crenças, limites e tudo, ela não tá pronta para receber, então eu não conseguia ajudar. E mesmo assim era na força. Então as pessoas faziam não porque elas estavam convictas que aquilo era o melhor, fazia porque eu tava mandando. Porque tinha medo, talvez, né? Também. Tipo, o Paulo tá sendo temido aqui, né? Então vou fazer, senão aquele cara lá vai vir dar um esporro na gente. Não porque ela entendia o propósito, não porque se sentia pertencente. Exatamente. Mas isso é interessante também, tá, Rafa? Porque existem níveis de consciência. Tem pessoas que estão num nível de consciência tão baixo que você não adianta explicar. Você só dá direção, faz. É só. Se você pensar assim, olha, imagina a criancinha lá, na hora que você vai ensinar ela a comer, você não explica que ela tem que comer, você bota a comida na boca dela. Começa a andar, você segura na mão, vai dar direção pra ela. Não dá pra você explicar. Chega um determinado momento que ela começa a perguntar por quê. É um momento que eu falo assim, que a pessoa tirou a cara da lama, já levantou. Opa, existe luz. Aí ela faz a pergunta. Essa daí são pessoas que você consegue explicar um pouco mais. Você pode explicar, mas qual que é o maior erro do líder? Ele começa a dar explicações excessivas para quem não tá pronto. Talvez aquele lá que tá no comecinho de jornada, você quer explicar a Bíblia toda para ele. Às vezes você só tem que falar assim, existe uma Bíblia que te dá o caminho da salvação. É só. Em algum momento, ele vai estar preparado para algo mais. Você vai dar o que ele precisa. Qual que é o erro de nós que saímos da engenharia? A gente acha, né, sair da engenharia, acha que a gente sabe tudo. Então eu vou explicar tudo para todo mundo. Gente, tem gente que não tá nem aí porque você tá explicando, só quer fazer. Só fazer. Então, dê as informações de acordo com o nível do seu líder, a líder da pessoa que tá te ouvindo. Tá? Quando Jesus explicava as suas parábolas, né, fazia lá para as grandes multidões, ele contava uma história porque cada um ia entender de acordo com o seu nível de consciência. Perfeito. Isso aí. Então, hoje, quando eu vou liderar, longe de mim comparar com Jesus, mas eu vou levar a informação de acordo com a capacidade que ele tem de compreensão. Se eu entrego algo a mais, gente, acabou. Eu estou entregando uma cachoeira para quem só pode pegar um copinho desse aqui. Então, isso também é ter clareza de liderança. Isso vale para a vida, tá? Nos seus treinamentos, e você participou, é um treinamento para a vida. Não é um treinamento para liderar pessoas. É um treinamento para você se liderar a vida. Olha, se torna um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Enfim, um ser humano melhor. Com certeza. Não é só liderar. Não, quando começa a entender que você é uma pessoa que trabalha, que não separa o profissional do pessoal. Perfeito. Tudo se ajeita. Uma vez eu fui numa palestra que falou isso. Gente, eu não gosto... Quando fala, porque o meu lado profissional e o meu lado pessoal, você é uma pessoa que trabalha. Então, quando você é uma pessoa que entende, que precisa ter empatia, precisa olhar para o outro... Enfim, e consegue entender isso, você vai aplicar em qualquer lugar que você esteja, no trabalho, na sua casa. E eu acho que todo mundo que passa por um processo de autoconhecimento, que é aquilo, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como eu amo o próximo. Exato. Se eu não me conheço, como eu vou ter abertura para poder conhecer o próximo, né? Então, é muito natural isso. Você é uma pessoa que trabalha. Exatamente, e não o contrário. Isso é maravilhoso. E tem uma dinâmica que eu vi, não sei se eu vou saber fazer, talvez você já conheça. Falando sobre essa questão de empatia. Aí, por exemplo, me dá a sua mão.
Aí, tipo, eu quero me botar no lugar do outro. Você tá sentindo a minha mão? Tô sentindo. Só que você tá sentindo, tipo, você não tá sentindo como eu tô sentindo, né? É tipo, não, eu tô sentindo. Quando você fala assim, tô me botando no lugar dela, tô sentindo a mão dela, mas se te der uma anestesia aqui, parar seus nervos todos aqui, você vai sentir minha mão? Não. Porque eu tenho uma história, você tem outra, e enfim, então a empatia não é só tipo, eu tô sentindo a mão dela. Eu tenho que entender que ela é uma pessoa diferente, que a forma que ela está sentindo é diferente da minha. Ela tem uma bagagem, uma história e todo um processo. Aí a pessoa que falou isso até falou assim, aí minha esposa um dia veio falar, você não está entendendo o que eu tô falando. E é claro, porque eu não sou você. Aí ela já veio me dar um tapa. Tipo, não é desse lado também, não. Mas o sentido é que quando a pessoa tá sentindo uma coisa, ela tem uma história que às vezes pra ela aquele sentir é muito diferente. Aí você fala, é bobeira o que o funcionário tá sentindo, a forma que ele tá falando. Mas será que é? Né? Qual é a dor? Quais são os como é que você fala? Os bloqueios, as coisas que deixam aquela pessoa mais travada ali, que deixam os sabotadores das pessoas. Como que a gente vai poder avaliar se a gente não tem essa empatia pra dizer, não, eu não sei a história dessa pessoa. Qual é a história delas? A gente nem sabe. Às vezes você lidera uma pessoa por anos e não sabe nem o que ela já passou. Não que você tem que saber de tudo, porque cada um a gente acessa de uma forma. Mas é muito interessante quando a gente pensa, cara, por mais que eu me coloque no lugar dela, eu nunca vou ser ela, pra saber exatamente o que ela tá sentindo. Porque às vezes pra mim essa fala aqui foi nada. Mas vai saber o que essa pessoa já enfrentou na vida. Exato. E o que isso pode ter causado de trauma ou de ensinamento, né? Tá que a gente não pode ficar também pisando em ovos. Hoje em dia tudo tá muito complicado, né? Principalmente com as pessoas mais jovens, assim. Mas é importante a gente ter consciência. Às vezes pra mim não foi nada, pro outro pode ter causado uma avalanche de sentimentos. E eu não sou ele, por mais que eu tente, eu nunca vou ser aquela pessoa. Isso é muito interessante, né? Excelente. Eu costumo dizer que a gente precisa compreender as pessoas, né? Buscar compreender no nível de consciência que ela está. E às vezes uma pergunta ajuda muito. Você faz uma pergunta e não julgar a pessoa, falar, eu acho que você está assim. Não, faz uma pergunta. Porque na hora que você faz a pergunta, a pessoa talvez abra um pouco para você compreender um pouco mais dela e poder ajudar. E às vezes o ajudar, né, Rafa, é só ouvir. Exatamente. É só ouvir. E é complicado, uma vez você estava falando isso, porque às vezes a pessoa, a gente não sabe o que ela enfrentou, te vê ali como um pai, começa a te associar como um pai, aí tudo que faz, você também não é o pai dela, ela precisa em determinado momento virar essa chave também, não. Eu sou uma pessoa que trabalha, a pessoa que tá aqui comigo é o meu líder, eu tenho que respeitar, mas ele não é meu pai pra eu querer que ele resolva tudo, né? A maioria dos nossos, enfim, nossos trabalhadores que sejam, ele tem algum tipo de problema com a mãe, com o pai. E ele, inevitavelmente, se ele não tiver uma capacidade de se entender, de compreender isso, ele vai replicar isso no seu líder, no seu chefe, que seja. E aí, às vezes, tem pessoas que assumem esse papel, ou de mãe, ou de pai, que, no caso da mãe, é acolher, né, trazer pertencimento e tudo. Tá tudo certo. Em algum momento eu faço isso, sabe? No meu caso, quando chega, tá procurando, às vezes, né, procura um pai, mas um pai que dê direção, que traga clareza, que traga direcionamento. Em algum momento que chega e fala assim, vai que você consegue, que esse é o papel do pai. Né, eu dou sempre o exemplo da minha filha, a gente tava num parque de diversões e ela ia subindo um pula-pula. E ela tá lá assim, olhava pra mim, pra trás, eu peguei ela e vai. Empoderar, jogar, ó, empoderar. Joguei, ela foi. Inconscientemente, ela vai ter isso no coração dela, que quando precisar, ela fala assim, eu consigo. E tem outro ponto que é o que traz direcionamento e clareza, né? Que é assim, às vezes não, o pai ele também dá limite. Ele traz direção, mas ele traz limite. Ó, é até aqui. O que nós líderes precisamos ter clareza? Esses nossos liderados, alguns deles vão nos procurar para suprir essa deficiência que ele tem. Nós precisamos entender que nós não somos nem o pai nem a mãe deles. Nós precisamos sustentar para que ele caminhe com as próprias pernas, sabe? Então, se em algum momento alguém está me colocando no papel de pai, eu falo assim, não sou seu pai. Nós estamos aqui, eu te dou direção, te dou clareza, sei que você é capaz, mas coloca o limite, você tem que caminhar com as suas pernas. Quando eu falo, Rafa, despertar, é massa, é bonito, eu gosto dele, mas nada mais é do que fazer com que as pessoas se tornem adultos de verdade. Esse aqui é o ponto, despertei. Você agora é um adulto. Assuma a sua responsabilidade, né? Isso aí, como indivíduo, como ser humano, como um pai, como marido, como mulher, assuma seu papel. Não tem que ficar se vitimizando, não temos que procurar culpados. O despertar é isso, é fazer o que precisa ser feito. E quem faz? É o adulto. Exatamente. Então, quando eu trabalho nos liderados, nos treinamentos, o que eu quero fazer é despertar. E o despertar é o quê? Tornar ele um líder adulto.
Quando eu coloco ele um líder adulto, Rafa, e aí eu tenho vários exemplos que já passaram por isso, pessoas que chegaram, me olhavam como um pai, e aí eu mostrava para ela, trazia clareza, direção, empoderava, colocava limite, e chegava lá na frente, ela despertava. O despertar era se tornar um líder adulto. Quando eu consigo fazer isso, Rafa, eu não preciso ficar treinando mais. Eu não preciso ficar mostrando para onde que ele tem que ir, como, o que tem que fazer, como tem que fazer, por que tem que fazer. Porque ele sabe. Esse liderado sabe buscar as informações, sabe o porquê tem que fazer, como e quando. E isso, para mim, né, essa forma de liderar me traz uma tranquilidade muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que esse líder já está desse jeito, esse aqui eu não preciso me preocupar. Segue a vida. E aí eu posso desenvolver o próximo. Então essa é a minha forma de trabalho. Eu não quero pessoas que sejam dependentes de mim. E aí eu tenho até uma amiga, uma vez ela me perguntando, falou assim, me falando, né? Tem colegas que eu já fiz tanto e hoje nem me tem consideração. Aí eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta, eu gosto de uma pergunta, né? Falei assim, você cria seus filhos para você ou pro mundo? Aí ela falou assim, pro mundo, não, é pra mim. Falei, não, eu crio meus filhos para o mundo. Minha filha é pro mundo. Eu sei que eu não vou estar aqui o tempo todo e eu posso partir amanhã. Então eu preciso dar todo o ensinamento para que ela viva a sua vida sozinha como adulta. E isso é com os meus liderados. Quando eu entrego, quando eu consigo de verdade desenvolver um liderado, ele tá pronto para qualquer um. Tá pronto para a vida. E a gente sabe, né, que cada um tem uma história e às vezes a pessoa precisava passar ali por você para amadurecer, aí pensa, ela foi para outra empresa, outro lugar, mas poxa, agora que eu fiz tudo isso, ela tem que ir mesmo, é o caminho dela. E tá tudo certo. Exatamente. Eu não fico preocupado com isso. Tem outras pessoas que falam assim, poxa, mas eu vou preparar e depois ela vai pro mercado. Eu falo assim, maravilhoso por ter preparado. Isso aí. Aproveite, desenvolva o máximo possível, que o quanto que ela estiver aqui, ela vai estar entregando por isso. Mas é uma visão diferente, é uma visão muito mais adulta de ver, tá? Madura, né? Madura de ver. Desapegar mesmo, porque a gente tem os nossos egos, né? Nossos apegos, é difícil mesmo, eu imagino. O líder que é líder tem que entender que isso faz parte da vida. E as pessoas, eu gosto de ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo. E quanto mais ela se desenvolve, mais é meu sucesso. E aí entra eu te mandei um e-book, lá eu coloco 3 tipos de líderes, né? O líder permissivo, o autocrático, o líder servidor. O líder servidor é esse que vai fazer o que precisa ser feito. Às vezes é trazer um acolhimento, às vezes é colocar limite, às vezes é dar uma chinelada. E existe um 4º líder, que eu não coloquei nesse e-book, mas é um que eu vou fazer nos próximos, é o líder transformacional, que é o líder que transforma a pessoa, que tem condição de transformar a pessoa, transformar o ambiente que ela está e transformar a vida desse liderado, sabe? E quando faz essa transformação, Rafa, transforma até a cultura. Verdade. É um líder transformacional. Esse aí fala assim, é o líder 4.0. Turbo. Pro Max. Uma nova forma de liderar, sabe? Eu trabalho dessa forma, de liderar dessa forma. Lógico que, Paulo, mas você lidera todos dessa forma? Não, eu lidero de acordo com o nível de mentalidade de cada liderado. Esse é o segredo de ter sucesso. Porque se eu quiser liderar todos iguais, vai dar errado. Não tem como criar todos os filhos da mesma forma que você cria um. Verdade. E olha que filho, todos tiveram a mesma educação, né? A genética, tudo igual. Agora pensa uma empresa com pessoas completamente diferentes, histórias, bagagens, traumas, é complicado. Exatamente. Então é essa forma que eu lidero de acordo com o perfil de cada um, com o nível de maturidade e mentalidade deles. E Paulo, você como tem anos aí trabalhando, não tô te chamando de velho não, tá, Paulo? Mas tem muita experiência, eu sou suspeita a falar porque eu sei o quanto que você ajudou na minha vida, não só profissional como pessoal. Inclusive, eu acho que eu estar aqui hoje no Empodera pertence também a essa história que eu passei indo pro seu treinamento. Foi quando eu despertei e falei, eu preciso seguir um caminho do que eu acredito que é pra mim, do que eu já tô sentindo, algumas perguntas aí que me moveram, mas como eu sou suspeita, né, que eu tô aqui hoje, falei, deixa outras pessoas falarem também, né, e eu trouxe 2 pessoas pra falar um pouquinho como que é ser liderado do Paulo. Olha, vamos assistir? Vamos assistir. Faz o Faustão no... Eu fui muito abençoada em ter Paulo Soledade como meu líder. Ele é um grande homem, que me encoraja, que me empodera e que me permite ser eu de verdade. Ele me ensinou várias técnicas
me ajudou a entender também os meus sabotadores. E alguns detalhes que muitas vezes ele vinha com algum insight pra mim e me falava, sabe? Eu na hora falava, caracas, esse cara é louco. Mas depois fazia sentido. Eu não me via engenheira, eu me via pequenininha. Nossa, eu me via como técnica, eu era técnica de edificações. E ele me fez entender o meu real valor. E o quanto eu poderia crescer nisso. E com isso, eu fui me descobrindo, me redescobrindo e virei a engenheira que eu sou hoje. Além disso também, ele me ajudou tanto na questão comportamental quanto na pessoal também. Alguns detalhes que eu não percebia, sabe? E que me fez crescer como profissional, como mulher, como mãe, como esposa. Então, assim, agradeço demais esse grande líder, esse grande coach, que de fato faz a diferença na minha vida e na vida de tantas pessoas. E quero agradecer, peço muito a Deus pela sua vida, sabe, Paulo? Para você voar, para você ser ainda mais gigante e conseguir levar para as pessoas e transformar as pessoas como você fez comigo. Muito obrigada. A minha admiração, o meu carinho, o meu respeito por você é gigante. Obrigada por tudo. Que Deus te abençoe. Beijo. Olá, Rafa. Olá, Paulo. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eber, sou engenheiro civil, sou gestor de obra, trabalho numa grande construtora aqui do Espírito Santo. Vim hoje com o objetivo aqui de falar do Paulo Soledade, meu líder, foi um grande responsável aí pela minha jornada profissional. Paulo, ele me acompanha muito de perto, né, desde o meu começo dessa transição. A empresa que eu entrei como um estagiário e hoje sou gestor de obra. E Paulo sempre me acompanhou muito de perto. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ele e até hoje ainda faço alguns cursos que são muito importantes, que geram muito valor para a minha carreira profissional. Tive a oportunidade de, através do Paulo, esclarecer muitas coisas, né, quando eu estava principalmente mudando essa função, que eu fui crescendo dentro da empresa, de estagiário passei para assistente, virei técnico e hoje eu sou engenheiro civil. E o Paulo, ele me ajudou muito, principalmente a deixar claro como que eram as coisas, né, que eu estava passando para um cargo um pouco maior. Então, a partir do momento que o Paulo me ajudou a trazer clareza para mim, isso foi muito importante. Meu começo foi muito difícil, né? Passei por muitas dificuldades na função nova e o Paulo, um certo momento que me marcou muito, ele sentou comigo e falou assim: Eber, vamos especificar o seu objetivo, vamos escrever, vamos ver o que a gente precisa, né, para você virar essa chave nessa sua jornada. Então, ali, né, a gente escrevendo a especificação da meta, o que nós precisávamos, deixamos claros também qual que era a evidência que isso iria se concretizar. E ali ele me ensinou e me ajudou a enxergar várias coisas que me deixavam na minha zona de conforto, né? Ele me ajudou a identificar coisas que estavam me sabotando, né? Principalmente aquelas crenças limitantes. Ele me ajudou a identificar algumas coisas que estavam também me bloqueando, a eu romper, a eu passar dessa fase. E ele me deu ali alguns motivadores e valores, né, que eu mesmo escrevi. Ele foi falando: isso são seus motivadores, isso são seus valores. E através de tudo isso nós conseguimos traçar estratégias, nós conseguimos criar plano de ação e nós conseguimos ali até mesmo assim, a registrar quais os recursos que eu precisava, né, para me estar desenvolvendo essa função. E isso me ajudou muito, porque eu gosto muito de coisa clara. Isso faz parte do meu perfil comportamental, que ele me ajudou a traçar para a gente identificar qual era o meu perfil, onde eu precisava trabalhar, quais eram os meus pontos fortes, os pontos a desenvolver. E também, né, ele me ajudou muito com autoconhecimento. É uma jornada de autoconhecimento muito grande, eu estou nessa jornada ainda. Porém, são coisas que me ajudou demais, principalmente não só como um profissional, mas também me ajudou nos meus relacionamentos de forma geral, com a minha família, com a esposa, com os amigos. Então isso tudo foi de grande valor para que pudesse eu me desenvolver não só como profissional, mas também como pessoa. Então, em função disso, eu sou extremamente grato a ele.
cobro que ele continue me ajudando, porque muitas coisas que ele me ajudou fez muita diferença para mim, tanto profissional quanto pessoal. Grande abraço, Paulo. Nossa, que massa, obrigado. Nossa, vida maravilhosos. Preciso envolver essa galera, porque eu sou muito suspeito para falar, né, Paulo? Então deixa eu trazer provas aqui, né? Nossa, maravilhosos. Fico muito grato por ouvi-los, por estar aqui também, tá, Rafa? Porque eu não tenho pretensão de levar isso como dependência, não. Eu faço isso com amor. E muitas pessoas que eu ajudo, eu nem sei que eu ajudei, porque eu tô fazendo, parece que é não é uma obrigação, mas eu sou um canal para ajudar essas pessoas. E poder contribuir na vida das pessoas é muito gratificante. Não tem preço, não tem preço. E você observar que é para a vida. O profissional é uma parte, sabe? E o que eu anotei aqui é o seguinte: quando eu trabalho no desenvolvimento das pessoas e dos dois ali, tem 2 pontos importantíssimos. Um é a pessoa estar com um intuito de aprendizagem, estar aberta a receber. E os dois estão sempre muito abertos a receber, a aprender, assim como você. Isso é um ponto maravilhoso. Porque se você não está pronta para aprender, eu já sei tudo, então não vai conseguir chegar numa transformação. E a outra coisa, geralmente, Rafa, quando eu começo a trabalhar com essas pessoas que fazem uma meta, especificação que seja, não tem nada de conhecimento técnico que ele precisa desenvolver. É comportamento, é posicionamento, é empoderamento. Eu já olhar para a Luana, assim, eu me sentia desse tamanhozinho. E olha a Luana, quem conhece sabe, né? A Luana maravilhosa, engenheira incrível. Quem olha hoje nunca vai imaginar que ela já passou por isso, né? É natural, no início da jornada a gente passa por isso, mas aí a pergunta era assim, o que você precisa fazer para se sentir no tamanho do engenheiro? Com o Heber foi a mesma coisa. Heber, você já se sente engenheiro? Aí eu teve um dia que ele me confessou isso, ele falou assim, Paulo, tô saindo de casa às 5 horas da manhã, 5h30 acho que ele falou. Aí ele falou pra esposa dele, está saindo de casa aqui hoje o engenheiro do Vista de Porto Canoa. Falou assim, ali foi a transformação. Todos nós temos esse momento de Toma posse, né? Toma posse, exatamente. Todos nós temos, todos nós. Quando eu comecei a estudar inteligência emocional, eu falei assim, eu quero chegar no momento da minha vida que eu faça 3 perguntas e possa trazer oportunidade e clareza para as pessoas. Não cheguei nela ainda não. Mas se a pessoa estiver no momento dela, eu consigo fazer uma pergunta que traz clareza. Né? O que te falta para você se sentir engenheiro de verdade nessa obra? A pessoa, ela não tem resposta e não é para ter. A maioria das perguntas que eu faço, Rafa, não precisa me responder, não. Não é para mim a resposta. Às vezes as pessoas ficam, peraí que eu vou responder. Não esquece, não tô nem preocupado. Você vai falar comigo, eu não vou nem lembrar. Não vai vir nem naquele dia. Às vezes vai pensar, vai refletir, vai passar uma semana, 2, 1 mês, aí, opa. Isso, mas eu não lembro. As pessoas falam, Paulo, você lembra? Eu falo, não lembro. Não lembro. A questão quem leva o tapa que lembra, né? Mas não é o tapa, não. Se a pessoa está aberta, ela vai procurar uma resposta, que a resposta está dentro. E geralmente tudo vem no comportamento. Tudo vem na mudança de comportamento, posicionamento, assumir uma postura de adulto. Geralmente é ali. Paulo, antes da gente encerrar, porque tem, tanta coisa que eu acho que se deixar a gente fala aqui até amanhã. Mas eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, te falei, né, que eu ia fazer isso. Fiz 2 perguntas. Aí eu vou ler algumas respostas e ver o que você pode contribuir aí. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: se você é líder hoje, o que mais te desafia na gestão de pessoas? Aí responderam, as pessoas. Você precisa equilibrar expectativas e realidade. Aí outra pessoa falou, antecipar conflitos e manter uma comunicação clara. Aí outra pessoa falou, liderar pessoas com idades e gerações diferentes. Nesse caso é um professor, e ele tem professores de 40 a mais e também de 20 anos. Caramba. Aí são essas... Na primeira, pessoas, né? Eu contar pra você que eu não gostava de gente. Nossa. Mas a primeira questão que nós precisamos é parar de olhar para as pessoas como insumos. Eu costumo dizer que o ser humano, né, ele não é um saco de cimento, não é um vergalhão, não é um bloco de concreto, não, ele é uma pessoa, tem sentimento, tem uma história. Quando a gente passa a olhar para as pessoas como pessoas, se torna mais fácil liderar. E aí quando eu olho para as pessoas que têm uma história, que têm crenças, que têm valores, que têm famílias, olhe para mim. Eu tenho história, tenho crenças, tenho valores, tenho família. Eu começo a enxergar no outro com mais compreensão.
E aí eu começo a dar um bom dia, chamar pelo nome. E às vezes a pessoa quer falar alguma coisa com você, só ouve, você não precisa ter resposta. Isso é olhar para as pessoas, sabe? Ah, Paulo, é simples? Não, lógico que não. Não é simples, mas precisa. Se eu lidero pessoas, não tem como liderar se não interagir com pessoas, gostar de pessoas, entender que pessoas vão ter comportamentos, às vezes, de criança. Vão ter comportamentos de adultos, alguns, muito poucos. E aí eu posso dizer com muita clareza, se você tiver liderados seus muito adultos, daqui a pouco eles não estão mais com você. Eu tinha uma funcionária que fazia o trabalho doméstico da minha casa. E aí a minha esposa ficava extremamente irritada, porque, precisa explicar toda vez. Eu falei, preciso, meu amor. Sabe por quê? Porque no dia que você não precisar explicar mais, ela não vai ser mais essa funcionária, ela vai evoluir e vai para outro. Tinha numa outra obra, nossa, um encarregado maravilhoso. E aí ele falou, pô, o cara chegou aqui para colocar um espelho, olha só o que ele fez, deixou tudo desalinhado. Aí eu falei assim, rapaz, você passou por orientar? Não, mas é impossível um cara desse não saber fazer isso. Eu falei assim, olha, quando ele souber fazer do seu jeito, ele não mais vai ser aquele ajudante lá. Então, esse ponto nós precisamos entender. As pessoas, se estão trabalhando com a gente, elas vão ter níveis de consciência e maturidade diferentes. Nós precisamos saber lidar com cada um delas. Tem gente que você só precisa dar direcionamento. Tem gente que você tem que explicar. E qual que é o curioso do negócio? Tem gente que você vai explicar uma vez, 2 vezes. Se ele sair e for para outro lugar, você vai ter que explicar de novo. Faz parte. Você precisa mapear essas pessoas. Nível de consciência, não dá para mudar. E a segunda era qual que era? As respostas foram as pessoas, antecipar conflitos e manter uma comunicação clara, liderar pessoas com idades e gerações diferentes. Aí a outra pessoa teve até outra aqui que é a mesma, diversidade das gerações e fazer com que compreenda o tratamento com equidade. Não é simples. Gerações diferentes. A grande questão, né, na geração agora, né, que tá chegando aí dos 20 anos, é uma geração, não dá para generalizar, mas a grande maioria, elas não estão preparadas para o mercado de trabalho. Mas por quê, Paulo? Aí é uma interpretação minha. Pode ser a interpretação, não tenho base em estudos, mas é assim, a maioria não está ainda numa idade emocional para o mercado de trabalho. Ela ainda está uma criança, no mundo da ilusão. Ela quer chegar, fazer o mínimo possível e ganhar rios de dinheiro. Eu, há um tempo atrás, tive um mentorado, 20 e poucos anos. E aí ele vivia num mundo de ilusão absurdo. E aí, por exemplo, eu, depois de 6 meses trabalhando com ele, falei assim, se você fosse trabalhar para mim, eu te contrataria? Sim, você me contrataria. Falei assim, sério? De acordo com tudo que nós conversamos até hoje, os meus questionamentos, as minhas perguntas para você acha que eu te contrataria? Sim, me contrataria. Então eles vivem num mundo de ilusão que é muito difícil de mudar. O que eu trouxe para essas pessoas? Trouxe para a realidade. Falei assim, olha, não te contrataria por causa disso. Então e aí vai até para outra pergunta, lá para antecipar conflitos e tudo mais. Clareza, gente, você precisa ter sempre claro. Se você tiver um plano para onde você vai, com muita clareza, e dar os feedbacks quando precisar, se torna mais fácil. Vale para antecipar os conflitos e vale também para você lidar com gerações diferentes. Grande questão. A maioria dessa nossa geração agora, elas são adultos infantilizados. Se torna muito mais difícil de fazer com que eles assumam responsabilidade. Mas o único caminho é chamá-los a ter responsabilidade. Vai rodar muito mais do que a gente roda com aí os 30 a mais. Mas eu não vejo outro caminho. Outra saída. Aí a outra pergunta, qual a maior dificuldade eu perguntei, né, que enfrenta hoje no trabalho com a liderança? Que uma pergunta é mais direcionada para quem é líder e outra para quem não é. Aí comentaram, linhas de pensamentos diferentes e líderes fechados a novas ideias. E outra pessoa colocou, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, aqui sempre foi assim. A maioria dos líderes, eles se tornam líderes não pela sua capacidade de fazer gestão de pessoas, mas pelas suas competências técnicas, sabe? E aí quanto mais racional for essa pessoa, se ela não tiver uma abertura para entender de pessoas, ela vai ter a sua cabeça mais dura para ideias novas. Por quê? Porque a forma como ela fez até ali é daquele jeito, então ela não quer inovar.
Mas às vezes não quer inovar, eu era assim, tá? Eu não queria fazer diferente. Por quê? Porque me dá trabalho. Feijão com arroz eu já conheço. Exatamente. Na hora que eu abro para novas ideias, oportunidades, vai me dar mais trabalho, se torna mais difícil. Eu vou ter que me flexibilizar muito mais. E as pessoas muito rígidas, elas são pouquíssimos flexíveis, sabe? E isso, gente, dependendo da idade, não muda mais não. Se passou dos 42, não mudou... Não. Meu pai fala o seguinte: garrafa que levou querosene não perde a caatinga. Pois é. Se torna mais difícil, não tenho dúvidas mesmo. Mas quando chega em determinado momento da vida, se não mudou, não tem como. Meu pai tá com 65, por exemplo. Agora é acolhê-lo. Não muda mais. Respeitar que ele é diferente, pensa diferente de você e acolher. Ele é mais duro, inflexível. Eu era igualzinho meu pai, gente. Duro, inflexível. Bem, eu olhei pra ele e falei assim, gente, eu era assim. Mas hoje ele com 66, né? Não vai mudar mais. É acolhê-lo, amá-lo da forma que tá e seguir. Tem pessoas que vai ser assim. Agora, líderes que querem evoluir, que querem ter melhores resultados, eles precisam expandir. Porque senão fica no passado. Vai chegar um determinado momento que essas pessoas estão fora do mercado. Isso é fato. Então precisa querer estar sempre em evolução, sempre mudando, sempre querendo entender de pessoas. Não tem como liderar se não entender de gente. E às vezes é o que falta para alguém crescer na carreira, né? Isso. Tem todo o conhecimento técnico, igual eu falei aqui no início, mas não tá entendendo que precisa, né, trabalhar a mente dela, o autoconhecimento para lidar com pessoas, né? Exatamente. Isso é interessante, você falou. A relação, de acordo com Daniel Goleman, que é um papa da inteligência emocional, é assim, olha, o seu resultado 20% depende do seu conhecimento e das suas competências técnicas e 80% é da parte comportamental. Com certeza. Então, se o resultado não está vindo e você sabe muito tecnicamente, talvez para você dobrar ou triplicar o seu resultado, você precisa olhar o comportamento, entender de gente. Perfeito. E Paulo, faz um convite aí pra galera, porque assim, você em 2026 vai trazer mais treinamentos e fala aí seu Instagram, onde elas ficam sabendo das novidades, como se ela quiser fazer hoje uma mentoria com você, independente de treinamento, já consegue? Enfim, fala pras câmeras ali o seu Instagram. Olha pras câmeras, vamos lá. Meu Instagram é @eu Paulo Soledade. No Instagram, estou lá. Lá eu tenho não tem muitas coisas publicadas, mas os meus treinamentos sempre são vistos lá, eu sempre posto lá. Eu tenho um treinamento de liderança previsto agora para março de 2026 e um treinamento de inteligência emocional para setembro de 2026, que é o Despertar de Gigantes, que você foi lá. Foi o que eu fiz, gente. Estou aqui hoje no Empodera, olha. E aí, todas as informações eu coloco lá no Instagram, para que vocês possam acompanhar e ter acesso. Entrando no chat do Instagram, consegue ter acesso ao meu WhatsApp direto. Então ali eu consigo trabalhar mentorias individuais, mentorias em grupos, dependendo do perfil de cada um. Tem pessoas que me procuram para mentorias individuais. E aí eu trabalho de acordo com o que a pessoa busca, sabe? O bom da mentoria individual porque é muito mais direcionado, né? É diferente de uma mentoria em grupo que eu crio um roteiro e vou trabalhar em cima dele. Numa mentoria individual, trabalho de acordo com a demanda. E esses meus treinamentos é um treinamento que você vai levar para sua vida. É uma transformação de verdade que eu posso te proporcionar desde que você, claro, faça a sua parte, sejamos adultos. Assuma as responsabilidades, né? Claro. Paulo, só tenho que te agradecer. Eu falei aqui, mas vou falar de novo, realmente eu sou muito grata mesmo. Acho que as perguntas que você me fez lá atrás fizeram muito sentido pra minha vida, é aquilo. A Luana, acho que até comentou isso. Às vezes a gente tem as respostas, só que é difícil a gente olhar. E quando vem a pergunta certa, acho que o Weber tava com a camisa, né? O que move são as perguntas. A gente fala, caramba, é simples. Isso aqui que eu tava fazendo uma tempestade na minha cabeça, que às vezes no momento a gente não tá conseguindo enxergar, ou não estava preparado pra enxergar, era simples. Se eu for por tal caminho, não é tão grave assim se não acontecer como eu estou achando que pode acontecer. Então, eu só tenho a Deus, sim, agradecer a Deus por você, pelo seu trabalho. Que bom que você teve essa trajetória, que você não desistiu, porque hoje tem muitas pessoas que alcançam resultados porque você apareceu na vida delas e ajudou nesse despertar, né? Então, independente se é um treinamento de liderança, se é um treinamento de autoconhecimento, eu acredito que é sempre muito válido.
né? Porque às vezes a pessoa não tem o objetivo de ser líder, né, dentro da empresa dela, mas ela vai se autoconhecer, com certeza aquilo vai ser válido para toda a vida. A Luana falou que ajudou na vida o Weber também e eu também. Ela como mãe, como esposa, como ser humano como um todo, né? Então, muito obrigada. Que 2026 aí você foque no autoconhecimento, que a gente já viu que é o segredo da vida. Muito obrigada, Paula. Eu que agradeço muito, Rafa. E quero dizer que o seu resultado, né, o que você tiver na vida, vai até onde tiver a sua clareza emocional. Então, tenha clareza emocional, que o seu resultado vai muito mais além.